Porque eu nem acredito que nós vamos ter eleição de verdade no ano que vem. Eleição, para mim, feita com essas urnas, sem auditoria, num tribunal conduzido pelos caras do Supremo Tribunal Federal, com uma redes sociais controladas e a mídia na mão dos caras, você me desculpa, isso é eleição de quê, pô? Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu vou falar um pouco sobre INSS muito rapidamente e eu vou dizer para vocês por que eu abordo pouco o INSS. Muita gente está aqui falando de INSS, e o INSS virou uma coisa da internet, de não podemos deixar de falar do INSS, porque as pessoas perceberam, com enorme razão, e eu abordei isso aqui desde o início, que o INSS é absolutamente escandaloso, o roubo dos nossos velhinhos, e claro, você não pode deixar isso passar em branco, pelo impacto que isso tem na corrupção, e porque isso é uma enorme fonte de desgaste para o governo Lula. E nós, no ano que vem, teremos que lidar com uma possível eleição e uma possível tentativa de reeleição do Lula. E eu entendo isso. Absolutamente importante, não vou criticar quem foca nesse assunto. Eu só não acho que é o assunto mais importante. Não, mas Paulo, as pessoas mudam de opinião com base no seu próprio bolso. Tudo certo, é verdade. Economia move indicadores políticos e é importante que isso tenha que ser trabalhado. Só que já tem muita gente que fala sobre esse assunto. E eu estou muito mais interessado em como eles estão impedindo que você tenha liberdade de expressão, o que vem acontecendo por debaixo das cortinas, do que escândalo de corrupção do PT. Reparem, eu gasto muito pouco tempo com o Lula no Paulo Figueiredo Show. Mas por que, Paulo? Você não acha que o Lula é um desastre? Eu falo, eu acho que o Lula é um completo desastre. Mas o Lula é um sintoma de um golpe de Estado que o Brasil sofreu em 2022. E eu estou preocupado com o golpe de Estado, com a causa do problema, e não com a doença. Por quê? Porque, ora, se você não tiver internet para poder falar, graças ao julgamento do Marco Civil feito pelo Supremo Tribunal Federal, o Lula ou qualquer outro vão se reeleger o número de vezes que esses caras quiserem. Você não tem rede social, você não tem condições de defender os seus próprios direitos, uma vez que a mídia foi completamente tomada. Então a sua liberdade de expressão, a minha liberdade de expressão, é inúmeras vezes mais importante para mim do que INSS, do que Lula, do que corrupção do PT. Volto a dizer, não significa que eu não vá abordar esse assunto, se vou abordar no programa de hoje. Eu só quero que vocês entendam a decisão editorial de focar o menos possível nesses assuntos. Olha, eu já era jornalista quando o PT estava no poder. Eu fiz oposição, já lidei com isso, isso aí é tudo certo. Corrupção no Brasil, já estou muito acostumado com corrupção no Brasil. E quando eu falo que a minha tentativa é de salvar o Brasil, pessoas, sempre que eu abro caixa de pergunta no Instagram, eu morro um pouco por dentro. Porque as pessoas me perguntam assim, Paulo, o Brasil tem jeito? Aí eu falo assim, bom, depende do que você quer dizer com o Brasil tem jeito. Se por o Brasil tem jeito, você acha que o Brasil vai se transformar na Suíça ou nos Estados Unidos, que seja, eu falo assim, não na minha vida, não nesta geração. Se para você estar dizendo, o Brasil tem jeito, nós vamos voltar aos patamares de liberdade de expressão e liberdades individuais que nós tínhamos em 2018, eu acho que nós ainda temos uma pequena janela para fazer isso acontecer. E é isso que eu tenho dedicado a minha vida. Não a combater os esquemas de corrupção do PT. Não a tirar o Lula, porque eu nem acredito que nós vamos ter eleição de verdade no ano que vem. Eleição, para mim, feita com essas urnas, sem auditoria, num tribunal conduzido pelos caras do Supremo Tribunal Federal, com uma redes sociais controladas e a mídia na mão dos caras, você me desculpa, isso é eleição de quê, pô? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo.
Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Que eleição? Vocês acham mesmo que vai ser um escândalozinho a mais, um escândalozinho a menos, que vai fazer diferença? Um vídeo que o Nicolas vai gravar com a tela de fundo preto, muito bacana, muito bem produzido e tal. Não vai. Desculpa, não vai. Prioridades. Prioridades. Ou eu já falei, eu falei isso na Jovem Pan. Eu falei assim, eu não farei oposição ao governo Lula. Eu farei oposição ao regime que está no poder. Qual o poder que o Lula tem? Lula não consegue aprovar uma porra de um aumento de imposto. Qualquer coisa que o Lula quiser fazer, o STF derruba no dia seguinte. Quantos de nós o Lula tem capacidade de prender? Quantos de nós o Lula tem capacidade de bloquear as contas bancárias? Quantos veículos de mídia o Lula tem condições de fechar? Lula tem o poder de cassar o mandato de um parlamentar eleito, como fez com o Deltan Dallagnol? Quem cassou o Deltan Dallagnol não foi o Lula. Lula tem condições de ir atrás da deputada federal mais votada do Brasil? Lula tem condições de prender o maior líder político do país? Lula está regulando as redes sociais? O que o Lula... Entendam, o Lula está fazendo é arruinar o país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de como que as pessoas vivem, etc, etc. Claro, roubar, claro, vamos dar... Eu só estou dizendo assim, na ordem de prioridades, tenham senso das proporções. Raciocinar, a palavra raciocinar, né? Raciocínio, vem de racho. Racho é medida. A palavra ração e a palavra razão tem a mesma etimologia. É a medida. O que raciocinar é a mesma coisa que você ter a medida das coisas. Então, quando nós passamos mais... eu digo isso porque muita gente... E o INSS? Eu falo assim... Eu entendi, essa pessoa ela acha que ela está sendo a fodona da pauta. Eu falo assim, o INSS é bem menos importante do que o marco civil da internet. Bem menos. Ordens e ordens e ordens de magnitude menos importante. É muito mais importante sancionar o Alexandre nos Estados Unidos do que a CPMI do INSS. Dito isso, vamos falar também sobre a CPMI do INSS, porque o escândalo eu já tratei em detalhes. Já tratei em absolutamente enormes detalhes. E muitas coisas aconteceram aqui que eu não vou entrar em absoluto detalhes. O que eu tenho que parabenizar, pelo menos, é que no fato do dia de ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, finalmente leu o pedido de abertura e oficialmente instaurou a CPMI do INSS. E os trabalhos devem começar a partir de agosto. E eu diria, o que eu achei interessante, foram 36 senadores foram favoráveis e 223 deputados. O que parece bacana. Mas nem tudo são flores. Porque não seria a primeira vez que a gente viu uma CPI e uma CPMI sendo aberta por uma razão justa e no meio do caminho a coisa virar um debate político para prejudicar a direita de alguma forma. E obviamente, acende um alerta vermelho o fato do nome que parece ser o mais cotado para assumir a presidência da CPMI, que seria de novo o senador Omar Aziz, aquele mesmo senador que foi presidente da CPI da pandemia em 2021. Sobre a relatoria, o deputado Sócrates Cavalcante disse que já foi informado pelo Hugo Mota de que não vai ficar com o PL. E ele está nas redes sociais dizendo que não vai abrir mão. Que o PL não vai abrir mão. Postou um Twitter agora há pouco, antes de eu abrir o programa. Então nós corremos o risco... Aqui a notícia da PL desiste da relatoria do INSS em meio à disputa interna da vaga da comissão. Ou seja, isso aconteceu provavelmente enquanto eu estava no programa.
Porque o tweet que eu tinha postado do Sóstenes Cavalcante, acho que não repostei, não. Ah, não, repostei sim. De 4 horas atrás. Atenção, Brasil. Aí é foda. 4 horas atrás. Parece até o Arminaldo Azevedo. Não abriremos mão da relatoria da CPMI do roubo dos aposentados em INSS. Fomos nós que denunciamos esses escândalos, fomos nós que demos voz aos aposentados roubados e seremos nós que vamos conduzir essa investigação até o fim. Aqui não tem acordo, não tem covardia, não tem recuo. Quem roubou os idosos vai pagar, doa a quem doer. Esse é o último post do Sóstenes Cavalcante. Será que é fake news? Vamos mandar aqui para o Sóstenes Cavalcante. Não, deixa aí na tela que eu vou tirar foto. Vou mandar para ele aqui. De repente ele me responde ao longo do programa e eu falo para vocês. O bom é que teremos a CPMI do INSS. O ruim é que a gente talvez tenha uma péssima presidência e uma relatoria que não é ruim, que não é boa. Então, não significa que eu não aplaudo a iniciativa. Porque bem ou mal virão novos fatos. Mas eu já estou vendo que estão querendo focar agora no Onyx Lorenzoni. Ou seja, estão querendo jogar a conta para o Bolsonaro. Então, moral da história. Sim, o PT roubou pra cacete. Sim, é bom fazer uma CPMI. Sim, é bom passar a limpo a questão dos advogados. Só cuidado. Muito cuidado. Não, ó, o deputado Sóstenes Cavalcante respondeu com o tweet. Então é fake news. Fake news. Tô que nem a Dani Lima. De acordo com as minhas fontes, falei aqui com o ministro no WhatsApp. Ah, meu Deus. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.